Olá pessoal, eu sou Cláudio Macieira, presidente da Inset Max. Estou aqui em nome de todo o nosso time para compartilhar com vocês, com muito orgulho e satisfação, sobre uma pesquisa realizada pela TecPet e ouviu profissionais do controle de pragas de todo o Brasil. O estudo revelou que a Inset Max está entre as duas marcas de inseticidas mais lembradas do Brasil. Prova que qualidade e inovação andam lado a lado em todas as soluções que apresentamos ao mercado. Com um laboratório próprio de desenvolvimento, seguimos investindo em tecnologia e inovação, garantindo assim produtos mais modernos para o controle e proteção de todos os ambientes. Outro resultado da pesquisa que nos orgulha imensamente é que entre todas as indústrias do setor, a Inset Max foi reconhecida em primeiro lugar como a indústria que mais investe em treinamento e suporte técnico. Com um time altamente qualificado, consolidamos nossa posição de liderança através de iniciativas que vão muito além da comercialização de insumos. Eventos como o TAP, Técnico de Alta Performance, e a nossa Expo Max, a primeira feira virtual do Brasil, são exemplos do compromisso da Inset Max em entregar conhecimento de alto nível para o mercado profissional. Isso prova que nosso atendimento, qualidade e proximidade com nossos clientes, amigos e parceiros realmente fazem diferença no nosso dia a dia. Esse reconhecimento é fruto do empenho e dedicação de toda a equipe Inset Max e de vocês que confiam e acreditam em nossa marca. Seguimos firmes com o compromisso da inovação, oferecer qualidade e tecnologia e estarmos cada vez mais próximos do mercado. Muito obrigado a todos pela confiança e parceria. O sucesso da Inset Max é o sucesso de todos nós. Se o local que você vai tratar tem problema com altas infestações com determinadas pragas, como por exemplo Bactella germânica, problema muito comum em estabelecimentos alimentícios, para empresas de controle de pragas no mundo todo, a gente tem a solução, que é o Inset Pro. Esse Inset Pro, ele é uma nova formulação porque ele vem com um odor menos característico, apesar de ser um CE, mas vem com um efeito muito mais, digamos assim, reforçado nesse sentido. A gente conseguiu colocar ele agora numa embalagem dosadora. Portanto, é um produto muito mais fácil de ser manuseado. O Inset Pro, ele vem com uma característica de substituir as misturas básicas e convencionais, o arroz com feijão do controlador de pragas no Brasil todo, que é o uso de spermetrina com DDVP, o uso de alfa-spermetrina ou deltametrina com DDVP. Por quê? É um produto que tem ação desalojante e tem ação knockdown. Portanto, ao invés de ter que ficar fazendo as associações, usa o Inset Pro que já vem com essas características, oferecendo o benefício de usar um único produto sem ter que ficar fazendo as associações. Além disso, é um produto que tem 3 grupos químicos diferentes. A gente está falando de uma lambda-acetylclina e de uma imiproteína, que são piretroides. A gente está falando de um propoxu, que é um carbamato, e a gente está falando de um piriproxifen, que é um juvenoide. Portanto, ele tem mais modos de ação do que a mistura convencional que eu comentei há pouco sobre piretroide e organofosforato. É um produto mais seguro, menos tóxico que o DDVP, é um produto mais eficaz e ele acaba sendo muito flexível, porque dá para fazer aplicação para altas infestações, dá para utilizar esse produto para fazer aplicações espaciais do tipo termonebulização, atomização, UBV, inclusive também dá para utilizá-lo, por ser um CE, diluído em isoparafina para fazer aplicação contra cupim de madeira seca. Então você tem aí uma variedade de produtos, de opções num único produto, o nosso Inset Pro. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês a diluição dele. Por ser um CE, a gente já sabe das características dessa formulação. Lembrando sempre o uso de luvas e máscaras, até mesmo no preparo da cauda. O frasco dosador facilita bastante, né? Essa questão da diluição. 50 ml para 10 litros.
preparamos a cauda e percebam que o CE solubiliza bem rapidamente, deixando uma emulsão aparente, essa característica mais leitosa. Após fazer a pré-calda, pegue o conteúdo e coloque no pulverizador, complete com água e aí o produto, a calda já está pronta para que você resolva o problema do seu cliente. É isso, gente. Até mais. Abraço. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um treinamento que a Inset Max oferece para o mercado PCO, com o intuito de ajudá-los de alguma maneira a usar melhor os nossos produtos, a dar umas dicas sobre biologia, comportamento e controle de pragas. O intuito desses treinamentos é a gente fortalecer aqueles dados que o Flávio da TechPest obteve de que a Inset Max é a empresa que mais oferece suporte e a gente quer continuar com isso. A gente precisa entender melhor o mercado, a gente precisa ajudar vocês. É aquela tal história, né? Vocês consomem os nossos produtos e a gente ajuda vocês de alguma maneira, que é uma mão lavando a outra, as duas lavando o rosto. Então, a gente vai continuar com esses treinamentos, seja ele através de campanhas, promoções ou de forma mais aberta, como nós estamos fazendo, e entendendo cada vez mais as necessidades, né, o gargalo desse mercado, né, o que vocês precisam, tanto com as visitas presenciais, tanto minha, quanto do Leonardo, quanto do Kleber, da Rosiane, do Vando, dos nossos distribuidores, do Paulinho, enfim, o objetivo é a gente estar bem conectado com o mercado, tá? Hoje, dia 25/9, 7 horas da noite, né? O dia que antecede ao dia do controlador de pragas, amanhã, sexta-feira, dia 26. Então, a gente resolveu fazer um treinamento direcionado para controle de cupins, mesmo porque, desde aí, do meio de agosto para cá, já vem ocorrendo a presença de revoadas dos siriris das aleluias. Então, eu acho que é importante a gente reforçar informações, né, engajar ainda mais essa questão dos cupins, ok? Não se esqueçam de participarem, deixem seus comentários, suas dúvidas aí no link, no chat do YouTube. Aproveitem, espero que gostem, beleza? Vamos lá. Eu vou minimizar minha tela, vocês já estão vendo aí no fundo o slide dos cupins. Mas, dando início aqui ao que nós vamos falar, então, de uma maneira geral, evidentemente que é muita informação. Eu tentei resumir, ser o mais assertivo possível, mas não dá para apenas assistindo um bate-papo, uma palestra, um treinamento de cupins para você sair especialista em controle de pragas, para você sair especialista em cupins. Não, não é. Aqui o intuito é abastecer, municiar vocês com mais informações, tá? Não se esqueçam de fazer os cursos práticos, verificar as associações, os consultores, os cursos que sejam até mesmo, digamos assim, acadêmicos, porque o nosso ramo precisa de informações. Não é através de um treinamento que vocês assistem de um fabricante, independente dele qual seja, que vocês vão se tornar especialistas. Não, não é, tá? Aqui é mais uma ferramenta para ajudar vocês, beleza? Então, vamos falar de cupins de uma maneira geral. Vale destacar, aqui a gente não vai conversar, vou dar pequenas pitadas ali na biologia, comportamento e controle de nasutitermes, de cupim arborícola, mas não é o nosso foco, tá? O nosso foco é cupim de madeira seca e principalmente cupim subterrâneo. Começando com essa questão de classificação taxonômica dos cupins, ou também chamados de uma maneira popular, não tanto assim, quase técnica, de térmitas. Eles são insetos, evidentemente, que estão dentro de um subgrupo da ordem Blattodea, que é a mesma ordem das baratas.
E dentro dessa grande ordem que tem as baratas, existe um subgrupo que é a subordem Isóptera. Antigamente, os cupins eles eram classificados dentro da ordem Isóptera, mas estudos mais recentes, né, revisões taxonômicas, filogenéticas, moleculares mais recentes, descreveram, destacaram que realmente os cupins eles são bem parecidos com as baratas, eles são mais próximos das baratas, por isso que eles estão na mesma ordem, no mesmo subgrupo, tá? Tanto que tem uma barata da madeira que existe tanto nas florestas da América do Norte quanto nas florestas da Ásia, e olha só, hein, que coisa, é América e Ásia, enfim, que é a Cryptocercus. É uma barata que faz um papel decompositor, assim como as outras, se alimentando da madeira de troncos das árvores mortas, né? Então aí a gente já vê que existe uma relação de afinidade por celulose. Provavelmente essa barata deve ter micro-organismos que mutualísticos, né, no seu trato digestório que ajudam a digerir a celulose, assim como acontece nos térmitas, beleza? Aliás, vale destacar aqui uma informação completamente interessante e importante para a gente não cometer o erro de falar bobagens. Cupins se alimentam apenas de celulose. Não tem outra fonte de alimento. O que possuir celulose misturada a outros alimentos pode servir de alimento. Pode servir de fonte de ataque para o cupim. Por exemplo, gesso cartonado. Não é o gesso propriamente dito, mas é a mistura do gesso com a cartolina, digamos assim, né? Com a celulose que ali está presente. Raiz de plantas, folhas, roupas feitas de celulose 100% algodão, ou com alguma composição de algodão, armários, né? O madeiramento propriamente dito, que é de celulose, livros, enfim, tudo que tiver celulose. Cupim não come aço, cupim não come concreto, cupim não come solo, tá? Só para a gente não cometer o erro. Dando continuidade aí sobre sua biologia, a gente pode dizer que os cupins são um grupo bem interessante, não são tão grandes, tão numerosos, tão variados quanto os coleópteros, né, os besouros, mas existe uma grande diversidade de cupins, né? No mundo são aproximadamente aí, são quase 3.000 espécies descritas, conhecidas, fora aquelas que ainda estão sendo estudadas com 295 gêneros, então é uma diversidade bem interessante. Aqui no continente americano, e aí vai desde da América do Sul, América Central, América do Norte, tem quase 100 gêneros e mais de 500 espécies descritas. No Brasil se concentra uma grande parte, são quase 300 espécies. E pouco mais de 80 são consideradas pragas, aí é no mundo todo. Então, a gente consegue ver aí que tem um número muito grande de cupins, uma diversidade muito grande, porém as que são consideradas pragas aqui no Brasil são ínfimas, né? E aqui não é praga de ambiente urbano apenas, mas principalmente também pragas agrícolas, pragas florestais, tá bom? Porque o cupim tem um papel importante na natureza, ele tem um papel de reciclagem, um papel de decompositor. Só que a partir do momento que se perde o controle populacional dessa espécie, devido a condições que o ambiente favorece, temperatura, umidade, disponibilidade de alimento, acesso, abrigo, água, falta de predadores e competidores. Isso causa, então, esse desequilíbrio na teia alimentar, o que ocasiona justamente na proliferação dessas pragas sem um controle, as tornando realmente pragas, porque elas em algum nível vão causar um prejuízo financeiro, econômico, estrutural e sanitário. No caso dos cupins, não existe esse risco sanitário diretamente. Eu costumo dizer, brincando, que existe um risco sanitário indireto. Porque se, por exemplo, tem uma pessoa dormindo e o teto dessa casa, né, a cobertura dessa casa for um forro, se o madeiramento desse forro ou acima do forro, dentro do telhado, estiver comprometido
por ataques de cupins, ele está fragilizado. O que que vai acontecer? Uma grande injúria. Isso vai desmoronar, vai cair em cima do forro, o forro pode cair em cima da pessoa e causar algum acidente. É, de certa forma, um risco sanitário, mas estrutural, econômico, financeiro é muito grande. Tanto que é apenas uma estimativa, isso pode estar até defasado, de que insetos xilófagos aqui no Brasil causam danos de aproximadamente 30 milhões de dólares. Não são apenas os danos, né? O que envolve esse custo alto, né? Esse custo financeiro causado por insetos xilófagos, e aqui não estou falando apenas de cupins. A gente está falando também de brocas. A gente também está falando de piolho de livro, tá? Que são pragas que atacam, de alguma maneira, acervos, né? A gente está falando, incluindo aqui nesse custo de 30 milhões de dólares, tratamento preventivo e curativo, então o custo de se tratar isso, reposição dos materiais danificados, restauração desses monumentos históricos e obras de arte, enfim, é todo os danos, os prejuízos, as injúrias que esses insetos xilófagos acabam causando, tá? Eu acho que é importante destacar também, para nós que somos especialistas nessa área, a importância de diferenciar o que é uma formiga de um cupim na fase alada, os reprodutores. Os futuros reis e rainhas, no caso das formigas, apenas as rainhas, porque os machos morrem, no ato de cópula durante o voo nupcial, nas espécies que possuem, né? A gente está falando, então, de Blatódea contra Hymenoptera, subordem Isóptera contra a ordem Hymenoptera, que são das formigas, vespas, abelhas, enfim. Aqui a gente consegue visualizar justamente uma ilustração do que é uma formiga na fase alada e do que é um cupim na fase alada. Siriris, aleluias. Isso aqui não vai virar operário, isso aqui não vai virar soldado. Isso aqui vai virar um futuro rei, futuro rainha. Só isso. Essa é a função deles. Aí sim, a rainha, depois de copular, da formado o casal, o ninho, vai depositar os ovos, da onde vão começar a eclodir justamente as ninfas, que vão se tornar, dependendo do seu desenvolvimento, em soldados, operários, reprodutores de substituição, novos reprodutores alados, enfim. Percebam que, começando de cima para baixo, só no aspecto morfológico, nem vou falar do aspecto fisiológico, do aspecto de desenvolvimento, não vou entrar nesses detalhes, mas estão aqui nesse quadro. Dá um print aí, vocês vão ter essas informações que isso é interessante, importante da gente conseguir diferenciar, que aqui são detalhes mais técnicos, mais acadêmicos, mas afinal de contas, é, é, nós somos profissionais e nós precisamos ter essas informações. Tá? Mas na prática, no dia a dia, o que a gente consegue ver é justamente isso aqui, ó. Primeiro, diferença nas antenas. Os cupins, eles têm as antenas retas, diferente das formigas que têm as antenas dobradas, curvas. Não vai ter formiga de antena reta, não vai ter cupim de antena dobrada. Outra diferença, região corpórea. São insetos, então tem cabeça, tórax, abdômen, cabeça, tórax, abdômen. Porém, a diferença perceptível entre tórax e abdômen nas formigas é muito grande. Você tem o tórax aqui embaixo das asas, translúcidas, e um abdômen. Tá vendo que tem uma cintura, um estreitamento aqui, um nó, um pecíolo, digamos assim, diferente dos cupins. Dos cupins, a gente não consegue notar essa diferença. Você já vê o tórax praticamente acoplado ao abdômen. Então, é algo mais uniforme. E também, aí é o mais difícil de se identificar, mesmo porque nos siriris, nas aleluias, né, nos cupins, a queda das asas acaba sendo muito fácil. São tamanhos das asas. Tanto as formigas quanto os cupins têm dois pares de asas, porém, as asas têm tamanhos diferentes. Das formigas, um par de asas são menores, o outro par são maiores. Nos cupins,
as quatro asas, os dois pares, possuem o mesmo tamanho, tamanhos iguais. Por isso que eles são classificados na subordem Isóptera. Iso de iguais, ptera de asas, tá? Então essas são as três diferenças mais básicas. Sem contar que cupim tem um ciclo de desenvolvimento do tipo M-metábulo ou paurometábulo, que é o desenvolvimento incompleto, onde do ovo eclode uma ninfa que vai crescendo e aí ela vai ter a diferenciação no seu desenvolvimento para chegar na fase adulta. Enquanto as formigas é o tipo de desenvolvimento completo, holometábulo, onde tem ovo, larva, pupa e adulto, tá? Apesar de serem chamados de insetos sociais, porque têm comportamentos sociais, as formigas até são chamadas de eusociais, isso não passa de uma questão ecológica comportamental. Não tem a ver com a fisiologia, não tem a ver com a classificação com a biologia, tá? Então é só uma denominação geral. O que é importante da gente entender toda vez que a gente fala de controle de insetos sociais é que existe uma grande hierarquia dentro da colônia. Rei, rainha, né? Operários, soldados, reprodutores de substituição, enfim. E todos trabalham em prol pro bem da colônia. E aqui, ó, mais uma ilustração das diferenças de cupins e formiga, com outra ilustração e também com fotos reais. Antena dobrada, uma cinturinha que define a separação, o limite entre tórax e abdômen, antena reta, você não consegue ver a diferença entre tórax e abdômen, onde termina o tórax e onde começa o abdômen. A não ser pelos segmentos abdominais, mas aí são detalhes. As asas do mesmo tamanho, asas de diferentes tamanhos, ok? Dando sequência aqui, como eu disse para vocês, que são chamados de insetos sociais, porque existe uma hierarquia, e aí tem uma definição do que são insetos sociais, mas antes de eu entrar nesse detalhe, eu só queria falar sobre esse termo polimórficos. Gente, eu entendo que muita gente que é empresário nesse ramo, trabalha nesse ramo, não tem a formação técnica. Biologia, agronomia, né, engenharia agronômica, veterinária, eu entendo isso. Agora, é importante saber, porque não é porque não tem essa formação que você não pode atuar no mercado, não, muito pelo contrário, que até o Flávio da TechPest divulgou na pesquisa dele que a maioria dos empresários desse ramo nunca trabalharam com isso. Tem aqueles que saíram de empresas, né, que saíram de CLT e foram ser empresários autônomos, né? Já trabalhavam nesse segmento e resolveram abrir a própria empresa de controle de pragas no mesmo segmento, os novos concorrentes, mas a maioria é gente que nunca atuou nesse mercado. Mas é importante destacar que é necessário se entender essas questões. E para se entender essas questões como profissionais, como especialistas, existem justamente esses termos. Eu tento ser o mais didático, o mais ilustrativo possível, mais direto, objetivo, mas é necessário, né, o uso desses termos e eu sempre tento explicar a maioria deles. Mas também parte de vocês, de repente, vocês não entenderam o termo, queriam novos conceitos, entender melhor, procurem. Hoje em dia tem bastante informação. Polimorfismo é uma característica, é uma denominação técnica que a gente usa muito dentro da biologia para definir organismos que têm diversos tipos de formas. Apesar de cupins, por exemplo, subterrâneo, cupim de madeira seca, fazerem parte da mesma espécie, existem diferenças de indivíduos ali dentro, diferenças de castas. A rainha é diferente do operário, que é diferente do soldado. Isso significa polimorfismo, mesmo sendo da mesma espécie. Isso acontece com todas as espécies praticamente, tá? De cupins. Então, o que define insetos sociais? Um dos pontos, cooperatividade no cuidado com a prole. Que isso significa que os ovos e as ninfas, os jovens, eles são cuidados pelos irmãos mais velhos. Isso começa a definir insetos sociais dentro do grupo de cupins. As castas reprodutivas e estéreis, elas existem lá dentro da colônia, dentro do ninho, ao mesmo tempo. Então, tem indivíduos reprodutivos
rainha, macho, reprodutores de substituição, novos alados, e existem os estéreis, os que não conseguem se reproduzir, que têm outras funções, soldados e operários. Beleza? Estão lá juntos e misturados. Existe uma sobreposição de geração. Então, tem pais e filhos que vão viver na mesma colônia. Aliás, não dá para dizer assim, mas geralmente todos os indivíduos que ali estão presentes, operários e soldados, novos reprodutores, são filhos do rei e da rainha, a não ser que algum desses dois indivíduos reprodutores morra e entre o reprodutor de substituição para fazer a troca. Mas existem pais e filhos ali dentro da colônia, né? Uma sobreposição de gerações. E existem as castas. As castas é o que define a função de cada um desses indivíduos dentro da colônia. É uma divisão de trabalho entre os indivíduos adultos, tá? Esses fatores não são os únicos, mas são os mais importantes que definem insetos sociais, são os mais relevantes, tá? Por isso que a gente não considera, por exemplo, eu acho que aí entra em detalhes técnicos, de termos, de terminologia, de conhecimento, e até mesmo para a gente explicar para o cliente, quando necessário, evidentemente, mas para nós isso é importante. Afinal, informação nunca ninguém tira da gente, assim a gente só vai acumulando, o que é extremamente importante, né? Conhecimento, mas quando a gente fala assim, eu não gosto muito do termo, tá? Ninho de barata. Ah, as baratas estão vivendo ali no ninho. Putz, ninho eu acho que é um conceito muito complexo que envolve muito mais insetos sociais do que insetos com hábito gregário, como as baratas. Barata não tem cuidado com prole, barata ali não tem casta estéril, é tudo reprodutivo a não ser as ninfas. Pode até ter sobreposição de pais e filhos, mas não necessariamente. Podem viver em focos diferentes, pais e filhos, e não tem divisão de trabalho. Ali é cada uma por si, Deus por todas, diferente dos cupins e formigas, por exemplo. Tanto que essas castas sociais, elas são subdivididas em dois segmentos, praticamente, né? As castas dos indivíduos temporários, a casta temporária e a casta permanente. O que é a casta temporária? É uma casta que surge, se desenvolve muito rápido e fica pouco tempo na colônia e já sai, que são os alados sexuados, os reprodutores sexuados, os siriris e aleluias, machos e fêmeas, férteis, futuros seis e rainhas de outras colônias. Dependendo da espécie, essa casta ela acaba se desenvolvendo em apenas 3 meses e já faz a revoada. Esses são temporários porque permanecem por pouco tempo dentro da colônia, mas é a forma de reprodução, de dispersão da espécie, de ocupação de outros locais, é uma dispersão ativa, né? E tem a casta dos indivíduos permanentes, que tem aqueles que são estéreis e tem os férteis. Dentro dos férteis é o rei e a rainha, o macho e a rainha, que tem a função de reprodução. Eles não vão ficar atacando o madeiramento, causando injúria, saindo da colônia. Não. Eles vão permanecer ali muito bem protegidos dentro de uma câmara real, dependendo da espécie, evidentemente. Mas a função deles é reprodução, tá? Tanto que, dentro dessa categoria de férteis, ainda existe aqui, ó, se a gente observar, as ninfas ou reprodutores de substituição, que têm a função de ser os reservas ali. Eles só estão esperando, entre aspas, uma oportunidade para ocupar o espaço do rei e da rainha, e ou da rainha. Que a função deles é substituir a rainha e o rei caso eles morram, para a colônia dar continuidade. Eles estão ali se desenvolvendo, desenvolvidos, com os órgãos reprodutores, são férteis, e se um rei e ou uma rainha morrer, não precisa ter uma nova revoada, a colônia não vai acabar. Eles entram para substituir a função sem ter a necessidade de revoada. E tem os estéreis, né? Aqueles que não têm capacidade de reprodução, que é os soldados, como o próprio nome diz, vai defender a colônia principalmente, mas também podem auxiliar os operários, e os operários que têm a função mais braçal
dentro da colônia, que é coletar, transportar o alimento, reparar e construir o ninho, fazer o forrageamento. Ah, eles são polimórficos. O siriri, aleluia, é diferente da ninfa de substituição, que é diferente do operário, que é diferente do soldado. Então, são as castas de insetos sociais polimórficos. E a gente vai identificar as diferenças entre essas espécies, cupim de madeira seca e cupim subterrâneo, não só pelos vestígios, pelos estragos, o que é mais fácil, mais visível, mas também pelos indivíduos, morfologicamente pegando um a um, a diferença entre um e outro, que é através dos soldados. É através deles que nós veremos qual que é de madeira seca, qual que é subterrâneo. A gente vai começar a ver aqui, ó, por exemplo, aqui tem a cabeça, tem o tórax, e evidentemente, quando a rainha está fisogástrica, que é já copulada, cheia de ovos, já passou pela fase de revoada, já desenvolveu a colônia, ela tem esse abdômen bem desenvolvido. Ela é completamente diferente desses outros indivíduos aqui, a maioria, que aliás estão ajudando a ela se movimentar dentro da colônia, que são os operários. Esse sim tem a função de sair, coletar alimento e voltar para a colônia. São eles que atacam o madeiramento. São eles que atacam a celulose. São eles que atacam o local que está sofrendo injúria. A rainha fica lá dentro da colônia, assim como o rei também. E aqui embaixo, ao meio escondido, a gente consegue ver o indivíduo com a cabeça bem desenvolvida, ó, alaranjada. E olha a mandíbula como também ela é bem desenvolvida. Torta, né? Mas escura, desenvolvida. Esse aqui é um soldado dessa espécie de cupim. Percebam que a rainha é diferente do operário, que é diferente do soldado, são polimórficos. Cada um tem uma função específica. Reprodução, coleta de alimento, busca de novas fontes de alimento, é, construção do ninho, manutenção do ninho, ajuda, função de defesa. Essa espécie aqui é uma espécie de cupim, também chamada de cupim de gramado, que é o Neucapritermes. E como é que eu sei que é Neucapritermes? Porque só o Neucapritermes tem essa cabeça bem retangular, desenvolvida, laranja, e essa mandíbula tortuosa aqui, tá? Tá vendo? Eu não estou diferenciando pela rainha, eu não estou diferenciando pelo operário. É possível de se fazer isso? É. Mas você precisa de uma lupa, você precisa ter mais conhecimento, você precisa ser um especialista de cupins praticamente. No campo, no dia a dia, às vezes isso não é fácil de ser observado. Então, o que que a gente vai notar? Operário, perdão, soldado. Viu o soldado? Opa, bati o olho no soldado, já sei que espécie que é, tá? Tem esse formato, cabeça tortuosa, Neucapritermes, cupim de gramado, tá? Siriris, as aleluias, que são as formas aladas reprodutoras, né? Isso aqui vão formar novas colônias, por isso que eles fazem a revoada, são atraídos pela luz, principalmente na época em onde começa a aumentar a temperatura e a umidade relativa do ar também aumenta. Ó, mais uma vez, cabeça, antena reta. O tórax é muito difícil de você diferenciar do abdômen, né? O pins. Formigas têm umas diferenças, ok? E aqui, mais uma vez, ó, as formas aladas são produzidas em grandes quantidades e ficam no cupizeiro durante algum tempo, às vezes até 3 meses. E os soldados, que é a caça social, por onde você vai usar para identificar, diferenciar as espécies que têm a função de proteção e muitas vezes auxiliar os operadores. Os soldados, eles têm praticamente dois tipos de defesas. Ou apenas uma, ou tem as duas, dependendo da espécie. Os soldados, eles podem apresentar uma defesa química, que é através de uma substância de defesa, que é um tipo uma cola tóxica, que é produzido por glândulas existentes na região da cabeça. Então, eles soltam uma substância parecendo uma colinha mesmo, colinha tenaz, que serve para repelir, né? Servem para afugentar, servem para incomodar os seus adversários, que no caso é o
Nasutiternes, que só tem a defesa química, que é o cupim de arborícola, né? Percebam que ele tem a cabeça em forma de gota, o soldado, por isso é chamado de naso, por causa dessa estrutura aqui, como se fosse um nariz, naso de nariz mais desenvolvido. Eles não têm mandíbula. Eles têm essa boca aqui com um funilzinho, com uma glândula aqui que libera essa cola tóxica. Eles só têm a defesa química. E quem tem defesa química também são os cupins subterrâneos, Coptotermes, Heterotermes, que tem aqui, ó, cabeça alaranjada, bem desenvolvida, mais ovalada, se é Coptotermes, mais retangular, se é Heterotermes, e as mandíbulas. Não são tortas e tão desenvolvidas quanto do Neucapritermes, e eles também são menores, tá? As mandíbulas, elas podem estar paralelas ou cruzadas. Eles também têm defesa química, mas também possuem a defesa física. Defesa física é porque existe a mandíbula. Então, coptotermes, heterotermes, além da defesa química, que eles liberam essa substância esbranquiçada, né? Também tem a defesa mecânica, a defesa física. Nas ultitermes, apenas a defesa química. E o criptotermes brevis, que é o cupim de madeira seca, só tem a defesa física. Soldado também com essa cabeça marronzada, bem desenvolvida, e a mandíbula escura, ela também denota aí uma defesa física, não igual a do cupim subterrâneo, com a intenção de morder, mas sim com a intenção de causar, fazer uma barreira física nos buraquinhos, nos orifícios do madeiramento, eles tampam com a própria cabeça, tá? Mas vocês conseguem ver aqui três espécies que, se só tivessem operários, rainhas, siriris, aleluia, seria muito mais difícil de diferenciá-los. Agora, pelos soldados, é fácil. Cupim de madeira seca, corpinho arborícola, cupim subterrâneo, tá? Eles têm reprodução do tipo sexuada, ou seja, macho e fêmea copulam, né? Os férteis. Existe troca de gameta masculino e feminino, sendo que eles precisam colocar os ovos isoladamente. A não ser uma espécie australiana, que agora me fugiu o nome dela, o gênero dela, mas tem uma espécie australiana de cupim que coloca os ovos todos unidos, um ao lado do outro. Isso é muito semelhante ao que as baratas fazem, só que as baratas fazem os ovos são colocados um ao lado do outro, paralelos, né? Um em fileira do outro, são duas fileiras paralelas, só que protegidas por uma outeca. A maioria, né? Eu tô falando de periplaneta, blatela, supela, enfim. Mas tem uma espécie de cupim australiana que faz também coloca os ovos um atrás do outro, que reforça ainda mais a questão deles serem do mesmo grupo, né? Blatóide. Mas a maioria das espécies coloca os ovos isoladamente e tem um tipo de desenvolvimento incompleto, uma metabolia, onde do ovo nasce uma ninfa que vai se desenvolvendo e vai chegar um momento que ela vai ser diferenciada em reprodutor de substituição, reprodutores alados, soldado, operário. Aí o período de desenvolvimento, né, para a eclosão dos ovos, o desenvolvimento embrionário, para o embrião se formar ali dentro do ovo, oscila de espécie para espécie, que vai desde 24 a 90 dias, né, até uns 3 meses aí para se desenvolverem. Na reprodução sexuada, né, o casal real, o fundador da colônia, o primário, permanece junto durante toda a sua vida, por muitos anos. Tem espécie onde as rainhas, principalmente, podem durar até 20 anos. A taxa de colocação de ovos, né, a oviposição, pode ser de 12 ovos por dia nas espécies mais primitivas, né, as menos complexas, como 30 mil nas espécies mais evoluídas, que são muito mais numerosas. Para dar essa diferença, por exemplo, no nosso dia a dia, cupim de madeira seca é mais primitivo. Esse termo é muito complicado, porque parece que é, é inferior, né? Biologicamente isso não é correto, mas enfim.
O cupim de madeira seca, Cryptothermes brevis, ele é mais primitivo em relação ao cupim subterrâneo, Coptothermes gestroi. Então você vê que um vai colocar menos ovos por dia, o outro vai colocar mais ovos por dia, tá? E o número de indivíduos na colônia também vai depender de espécie para espécie. Cupim de madeira seca chega a ser milhares, cupim subterrâneo chega a ser milhões, tá? Aí a reprodução tem essa questão, né? Dos reprodutores alados, né, os siriris e aleluias, que saíram de uma colônia, fizeram a revoada, encontraram o seu parceiro durante a revoada, foram para o chão, acharam o local para nidificar, perderam as asas, entraram nesse local, copularam e deram início à nova colônia. Aí tem o rei, que era o Siriri Aleluia macho, e a rainha Siriri Aleluia fêmea, que ela fica fisogástrica, né? Depois que realiza a cópula com o rei. Essa rainha vai depositar seus ovos, da onde eclodirão as ninfas. As ninfas, elas vão sofrer mais ou menos 7 ístares, 7 mudas, 7 trocas de pele, até chegar na fase adulta. Porque vai chegar um momento e antes de eles se tornarem adultos, ainda na fase jovem, na fase de ninfa, que dependendo do tipo de alimentação que eles recebem, e dependendo da sua condição genética, eles podem se tornar reprodutores de substituição, para substituir o rei e a rainha, caso eles morram daquela colônia, vão virar operários, ou vão virar soldados, ou vão virar novos reprodutores alados para formar novas colônias em outros locais. Isso acontece, tá? O que diferencia mais ou menos entre um e outro? Por exemplo, o operário, como ele não precisa de órgão reprodutor interno e externo, mas principalmente interno, ele tem mais espaço para desenvolver o seu trato digestório, onde vão ter lá micro-organismos, bactérias e protozoários que vão fazer a digestão da celulose. Muito bem. Como eles têm mais espaço para desenvolver o trato digestório, então isso é uma característica de operários. Já os reprodutores de substituição ou os reprodutores alados que vão sair da colônia, siriris e aleluias, eles já não têm o trato digestório tão desenvolvido assim, porque eles precisam preencher um certo espaço interno para desenvolver e organizar os órgãos de reprodução, tá? O número de ínstres varia nas diferentes espécies de acordo com as condições ambientais, idade, tamanho e também na composição das castas de uma colônia. Além disso, fazer um merchan aqui da copinho da Inset Max que a gente ganha no Dia dos Pais. Existe a reprodução assexuada, onde não tem a necessidade de encontro de macho e fêmea, troca de gametas, tudo mais. Eu não estou falando de partenogênese, não. A gente vai falar sobre escorpiões mais para frente, não tem nada a ver com esse processo. Mas é uma questão que ocorre através da fragmentação de uma colônia adulta. Isso é um tipo de reprodução sexuada. E essa fragmentação de uma colônia adulta, então a colônia está lá, firme e fixa, de repente ela se quebra de alguma maneira e um pedaço dessa colônia vai parar em outro local, mas dá sequência. Pode ser uma quebra natural, isso aqui acontece muito em cupins de pastagem, né? Cupins de gramado que tem aquele montículo, cupins de montículo. O montículo é aquilo que se desenvolve acima da terra, não é onde onde está a Câmara Real geralmente está embaixo da terra, mas de repente choveu e ventou muito, fragilizou, né, esse montículo e ele se quebrou, rolou, foi parar em outro local onde dava condições para continuar desenvolvendo. Se ali naquele pedaço existir reprodutores de substituição, a colônia pode dar continuidade. É uma reprodução assexuada. Tem também essa fragmentação, essa quebra do montículo causada por animais, principalmente de pastagem. Os bovinos, os equinos passam pelo local, quebram, isso rola e é o mesmo processo, assim como pelo homem.
Ele foi lá, quebrou, então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer esse tipo de tratamento, apesar de não ser comum em área urbana. Quebrou um montículo e largou de qualquer jeito lá, se tiver reprodutor de substituição, pode ser que dê sequência à colônia, tá? Os reprodutores de substituição tomam o lugar do casal real na parte fragmentada, formando uma nova colônia, ok? Dando sequência aí, tem a questão que isso aqui é extremamente importante, da sua ecologia, do seu comportamento, de como eles se alimentam e de como eles se comunicam, e é através desse processo que a gente consegue obter o correto controle. Existe um processo chamado de trofaloxia, que nada mais é do que troca de conteúdo bucal entre indivíduos numa mesma colônia. O que que é esse conteúdo bucal? Substâncias químicas chamadas de feromônios de comunicação, água e alimento. Então, os cupins, eles se conversam através da trofaloxia. Se de repente o operário está explorando um local e verifica que tem bastante fonte de celulose ou achou uma nova fonte de celulose durante o forrageamento, ele marca esse caminho com feromônio emitido principalmente pela região abdominal para deixar um rastro, chega na colônia e conversa com os outros através de troca de boca a boca. Eles vão se conversando, né, um regurgitando na boca do outro. E ele troca, ele emite um feromônio, por exemplo, de alerta, um feromônio de agregação, querendo informar que, olha, lá existe alimento, a gente precisa de mais gente. Assim como de mais indivíduos, né? Assim como eles também podem fazer isso através de ah, alerta, feromônio de alerta. De repente, ó, tem inimigo, está causando alguma injúria, tem algum perigo ali, eles começam a emitir esse feromônio de alerta. Assim como eles trocam, né? Como é que quem se expõe à colônia são os operários e os soldados. Quem ataca a celulose são os operários, porque tem o trato digestório desenvolvido junto com os micro-organismos que fazem a digestão da celulose. Os soldados não fazem isso. Os soldados eles saem para proteger a colônia. Muitas vezes para ajudar o cupim, o soldado, o operário a carregar alguma coisa ou a repor parte do ninho, mas eles não têm essa função de coletar alimento. Beleza. Agora, dentro da colônia, ainda também existem outros soldados, outros operários, além das ninfas, da rainha, do macho e do reprodutor de substituição, que não saem praticamente de lá de dentro. Como é que eles se alimentam? Trofaloxia. Esses operários pegam a celulose do lado de fora, voltam para dentro da colônia e regurgitam alimento boca a boca, trofaloxia, alimento, água, alimentando os outros indivíduos. É dessa forma que também se obtém o controle de cupins. Cupim pega uma alvenaria tratada, mas aí ele não vai consumir a alvenaria, mas ele vai passar pela alvenaria contaminada, ou ele vai consumir um madeiramento, uma celulose contaminada com inseticida, tratada com inseticida, que não tem uma resposta imediata, tem efeito de transferência, fipronil e imidacloprid, principalmente, volta para a colônia, alimenta os outros indivíduos, fazendo esse efeito de transferência ser complementado, tá? Por isso que é importante se entender essas questões. E como principais pragas urbanas que nós vamos encontrar aqui no Brasil, nós temos o Cryptotermes brevis, né, que a gente já falou, cupim de madeira seca, tá aqui, ó, o soldado com a cabeça amarronzada, a mandíbula mais escura, que serve para tampar os orifícios da colônia, né, da peça que ele atacou, aqueles buraquinhos, muitas vezes você vê um pontinho preto ali, um buraquinho, um pontinho preto, pode ser a mandíbula provavelmente a mandíbula de um soldado. Tem o Coptotermes gestroi, que é o cupim subterrâneo mais comum, cabeça alaranjada e ovalada, as mandíbulas podem ser cruzadas ou paralelas, tá? Tem o Heterotermes, que é muito parecido com o Coptotermes, tanto que é chamado de cupim subterrâneo também, só que eles são menos numerosos, né? Eles podem até ter um tamanho maior que o Coptotermes. Mas Coptotermes, como não é uma espécie nativa, se adaptou muito bem no Brasil e tomou o espaço muito do Heterotermes. Uma dessas espécies é até nativa.
A cabeça é mais retangular, a base da cabeça é mais seta, enquanto do Coptotermes é ovalado, mandíbula bem desenvolvida, e o Nasutitermes, o cupim arborícola. Percebam que são todos soldados e dá para ver claramente a diferença entre um e outro. Se tivessem operários, reprodutores de substituição e reprodutores alados, siriris e aleluias, seria muito mais difícil de reconhecê-los, tá? Então, falando aqui rapidamente da biologia, comportamento e depois entrar no tratamento, cupim de madeira seca, Cryptothermes brevis, uma família mais primitiva, né? Uma família Calotermitidae, é uma espécie originária daqui da América do Sul, né, nos desertos costeiros do Chile e Peru, mas já se tornou uma espécie cosmopolita, né? Ela acabou sendo uma espécie exótica e invasora até de outros locais, porque esse cupim sofre muito transporte passivo, né? Porque é um cupim que ataca uma peça, ataca uma porta, ataca uma mesa, ataca uma cadeira, ataca um pequeno móvel, e isso daqui pode ser deslocado de navio, caminhão, né? Então, vias aéreas, terrestres e marítimas. Não vivem no solo, as suas colônias elas são estabelecidas na madeira, tá? E são colônias de pequeno tamanho, uma colônia aí de 10 anos tem em média aí 1.000 indivíduos, diferente do cupim subterrâneo que chega a milhares, né? E tá aqui, ó, operário, ó, um reprodutor de substituição aqui, tá vendo as tecas alares aqui, ó, siriri, aleluia, soldado, tá? Polimorfismo. É mais fácil de identificá-lo porque esse bicho ele quase não se expõe, a não ser que você destrua a peça, pelas fezes, que são secas e granuladas, tá? Na verdade, esse cupim ele não aproveita as fezes, ele vai defecando e vai soltando nas galerias, né, que eles fazem dentro da própria peça. E conforme a peça vai se movimentando, vibração, abre e fecha, dependendo da situação, essas fezes vão caindo. Conforme o tempo vai passando, elas vão oxidando, vão se tornando mais escuras. Então, fezes mais escuras é uma infestação mais antiga. Não significa que não tenha mais infestação ali, mas significa que já é uma infestação antiga. Se tiver caindo gradativamente, cada vez menos fezes escuras e não está caindo fezes claras, provavelmente é porque a colônia foi controlada. Agora, se tiver caindo ainda fezes constantemente escuras e de vez em quando umas claras, a infestação ainda permanece, tá? E o tratamento é simples. E aí é simples, mas tem gente que insiste em cometer o erro. E isso aqui é trabalho para controlador de pragas e não para dedetizador, né? Quem é dedetizador ou para de fazer ou passa a fazer o correto. O tratamento, um deles, o mais eficaz, é através da infiltração. Então, vai chegar na peça contaminada, vai procurar os orifícios e vai injetar a cauda cupinicida com uma ponta específica, uma ponta agulha para injeção. Kit injetor para cupim. Tem vários fabricantes, tá? E também, em outros pontos da peça, vai fazer pequenos orifícios com uma broca de madeira de 4 milímetros para injetar o cupinicida em outros pontos da peça. Não se esqueçam de tratar orifício por orifício. Tanto que uma porta dessas mais comuns, hoje em dia tem que ver se vale a pena tratá-la ou não, ou se vale a pena trocá-la. Vale a pena tratá-la? Não tentem tratá-la apenas por cima e pela lateral. Não façam isso. Vai dar trabalho? Vai, mas soltem a dobradiça da porta, desconectem a porta da parede, do batente, da guarnição, dos portais e alisares, e façam um tratamento por baixo também. A peça toda tem que ser tratada, tá? Faz com infiltração, com injeção, faça furos em outros pontos e vai injetando a cauda cupinicida, ok? Um complemento é o tratamento através da pulverização, isso quando o madeiramento não tem nenhum tratamento que impermeabilize-o.
que impeça do produto ser absorvido. Então não pode ter verniz, não pode ter óleo de peroba, não pode ter tinta, porque muitas vezes isso acaba tornando o tratamento ineficaz através da pulverização, que a madeira não vai absorver produto suficiente. Você tem que pegar um madeiramento virgem, um madeiramento sem tratamento. Aí sim você pulveriza, satura ele e ele vai absorvendo o produto, tá? E aí tem que fazer duas, três, às vezes quatro demãos para saturar bem esse madeiramento. E aqui entra numa questão que eu sei que vocês já vão perguntar. Ah, eu posso tratar com água ou eu tenho que usar isoparafina? Gente, a resposta é depende. Eu prefiro usar quando vai fazer infiltração e pulverização no madeiramento único virgem, que ainda vai ser pintado, vai receber verniz, enfim, usar isoparafina desodorizada. Mas hoje também tem o Politrox e tem água. A diferença é a mão de quem vai aplicar, porque dependendo da situação, e vocês vão relatar aí, evidentemente, já viram, já fizeram estufa madeira com água. Mas eu também já vi gente estufando madeira com isoparafina. Então depende do tipo de móvel. O compensado, por exemplo, muitas vezes estufa até mesmo com isoparafina. Então depende da mão de quem está tratando, tá? O pincelamento, que é um complemento da pulverização. Ah, Tiago, se eu vou pulverizar, por que que eu vou pincelar? Se dá muito mais trabalho, demora mais. Verdade. Só que se você pega uma guarnição, um batente, se você pega um portal, um alisar de portas e janelas, onde é próximo à janela, próximo à parede, e você não quer que atinja a parede através da pulverização, como é que você vai ter que fazer? É um trabalho mais minucioso, mais detalhado, mais direcionado? Você vai pincelar, como se você estivesse pintando a porta. Tanto que tem gente que dilui o próprio inseticida no verniz. E aí já pincela nessas áreas, porque você já vai tá dando um tratamento e uma impermeabilizada, tá? E tem o tratamento através da imersão, que aí são realizados com peças menores, né? Vamos falar, o Thiago tá com sede, né? Isso aqui se chama energético, para dar um up. A imersão é o seguinte: vocês têm que ter um tanque na empresa de vocês, um local o qual vai ter a calda com cupinicida, com água, com isoparafina. Vocês vão levar uma gaveta, vocês vão levar uma prateleira, vocês vão levar uma peça pequena, vai tirar do cliente, vai levar para a tua empresa, vai mergulhar, deixar alguns segundos e tirar. É um tratamento por imersão. Só que essa peça também tem que ser virgem, nua, crua, tá? Não pode ter nenhum tipo de tratamento. E daí, gente, entra um outro detalhe. Falei rapidamente aqui das técnicas, dos solventes, né, dos veículos. Os produtos para serem utilizados no tratamento do madeiramento, principalmente cupim de madeira seca, tem que ser CE. Ponto. SE. Ah, mas eu queria usar um SC. O SC existe partícula sólida, por mais que seja micronizada, como os da Inset Max, a capacidade de penetração dele no madeiramento é baixa. Então não é eficaz. Já o CE, o princípio ativo, ele está solubilizado naquele solvente. Então ele penetra, ele percorre muito melhor para dentro do madeiramento. Tem que ser CE. Mas tem gente que ainda insiste, ah, eu queria diluir o Bio em 7800 na isoparafina. Não tem como, o produto é base em água, não vai diluir na isoparafina, são immiscíveis. Para diluir na isoparafina, assim como num óleo mineral para fazer uma termonebulização, você precisa de um produto CE, ponto, que é um concentrado emulsionável, que tem a função knockdown, tem a função de aplicação espacial, né, na termonebulização, e tem a função de descupinização no madeiramento. No caso aqui, é o Inset Pro que eu estou indicando para cupim de madeira seca. Não é para cupim subterrâneo, é para cupim de madeira seca, onde você vai tratar a peça, e a peça é a colônia. Então a rainha está ali. Outro detalhe importante: vocês têm uma mesa. Vocês estão vendo as fezes caindo apenas num ponto. Não trate apenas aquele ponto, trate a mesa toda. Porque pode ocorrer migração, a colônia sai de um ponto e migra para outro ponto, então
infestação se espalhou pela mesa, agora a chance dessa mesa ser estragada é maior. Ou nessa mesma mesa pode ter mais de uma colônia. Então, trate a peça como um todo, tá? E como vocês vão estar tratando a peça, vocês vão atingir a rainha, vocês vão atingir o rei, vocês vão atingir os reprodutores de substituição. Então, dá para usar um produto com ação de contato rápida, como o Inset Pro. É uma ótima alternativa, 50 ml para 10 litros. Beleza? Além dele, um outro produto CE, que aí ele tem uma capacidade maior de controle e as chances de vocês não serem efetivos com esse produto são menores. É o Bioinset 25CE, é o nosso Fipronil CE 2,5%, tá? Diferenciais desse produto. Ele é um commodity? É, só que o solvente dele é um solvente orgânico, é um solvente vegetal menos agressivo. Então, apesar de ser um CE, ele praticamente não tem odor. É diferente de outros CEs no mercado aí, Fipronil CE, que são bem fedidos. Aquele cheiro de querosene, AB9, bem evidenciado. Bem evidenciado. O nosso é um solvente vegetal, então você quase não tem odor. Ótimo. Principalmente para tratamento dentro de quartos ou de locais onde as pessoas não podem sair. Diluiu ele na água, numa isoparafina desodorizada ou num politrox? Top, tá? Produto bem tranquilo. E por que que as chances de controle com ele são maiores? Porque o fipronil tem efeito de transferência. Então, se você não conseguiu atingir a colônia toda, os cupins que se contaminaram com o fipronil, pela sua ação de transferência, killing demorado, não tem knockdown, não tem ação desalojante, mas tem ação de dominó, o efeito dominó, você consegue atingir um maior número de indivíduos através dessa transferência, tá? E outra vantagem é que se vocês forem comparar com o fipronil 2,5 CE do mercado concorrente, geralmente a maioria vai ter lá 100 ml para 10 litros. A dosagem é maior. Já a do Bin 725 é 50 ml para 10 litros de maneira efetiva. Então vocês economizam, tem um melhor custo-benefício. Ok? Beleza? Gente, dúvidas? Escrevam, deixem aí registrado, tá? Dando sequência, falando aqui para a parte final dos cupins subterrâneos. Aí a gente já está falando de uma família mais evoluída, que é a família Rhinotermitidae, que geralmente constrói seus ninhos sob o solo. Tiago, só embaixo do solo? Não. Eles constroem caixões perdidos, entre uma parede e outra, entre um andar e outro. Então, os ninhos, perdão, não precisam ter contato com o solo. Podem ser ninhos mais aéreos, tá? Essa é uma família de grande interesse econômico, né? Porque compreende aí os gêneros Coptotermes e Heterotermes, que correspondem à maior parte do número de espécies pragas em várias partes do Brasil. Praga urbana e praga agrícola, praga florestal, principalmente Heterotermes. Um dos rinotermitídeos, o Coptotermes gestroi, é uma espécie invasora, exótica, porque ela é originária do Sudeste Asiático. E teve seu primeiro relato, né, como espécie praga em 1923. Ela é quase cosmopolita. Por exemplo, aqui no Brasil, é mais difícil de achar, não é impossível, mas é mais difícil de achar cupim subterrâneo no Paraná, no Rio Grande do Sul. É mais difícil, tá? Eles não são tão frequentes. Então, eles são quase cosmopolitas, mas é uma espécie invasora. Por isso que, em relação ao Heterotermes, é o que causa mais trabalho, porque geralmente as espécies exóticas são as que causam desequilíbrio ambiental, né? E aqui estão as castas. A gente consegue ver o operário, o soldado, perdão, bem definido aqui. Cabeça ovalada, um amarelo alaranjado bem forte, as mandíbulas desenvolvidas. Operário, siriri, aleluia. Tá? Bom, é,
Diferente, então, do cupim de madeira seca, o cupim subterrâneo, ele faz os seus ninhos no solo, os ninhos aéreos, num caixão perdido, num vão, num espaço escuro, com fonte de alimento, celulose e geralmente úmido. Aliás, vale um detalhe aqui, o cupim, o subterrâneo, ele não é atraído pela celulose. O que atrai o cupim para um determinado ponto é a umidade. Então, se vocês têm ponto de vazamento, infiltração, há uma grande chance do cupim ser direcionado para aquele local. Porque é uma espécie, nós veremos aqui outros exemplos, que caminha por dentro da estrutura, por dentro das paredes. Principalmente conduíte, por fora de encanamentos, falhas, frestas, vãos que existem por detrás do reboco, entre os tijolos. Então, eles vão caminhando ali. E o que faz eles serem atraídos para um determinado ponto, porque são praticamente cegos, né, os operários e os soldados, são os seus quimiorreceptores nas antenas, né, ligados onde tem umidade. Que pode ser que ali existe uma fonte de celulose que está em decomposição, úmida, que é mais fácil de digerir. Mas eles também podem comer madeira viva, como por exemplo o interior de uma árvore, né? Enfim. Diferente do cupim de madeira seca, que constrói o ninho dentro da peça, o cupim subterrâneo, ele constrói seu ninho mais distante. E os seus ninhos são do tipo cartonado. E aí, para explicar o que é um ninho cartonado, nada melhor do que imagens. Isso é um ninho cartonado. Isso é um ninho cartonado. Tem esse aspecto muito mais característico de insetos sociais, né? É um estrago, é um ninho de cupim subterrâneo. São colônias mais vigorosas, mais agressivas, mais numerosas, chegam a milhões de indivíduos e podem formar ninhos aéreos sem contato com o solo em algumas situações. E seus vestígios são bem evidentes. Diferente do cupim de madeira seca, o Coptotermes, cupim subterrâneo, a Heterotermes também faz isso, mas a gente está dando foco no Coptotermes gestroi, ele utiliza suas fezes misturada com saliva e o material celulósico para construir os túneis de forrageamento. E para que eles constroem os túneis de forrageamento? Bom, o cupim, na fase alada, siriri, aleluia, reprodutores, né, de alados, eles são atraídos pela luz. Mas depois que perdem as asas e constroem a colônia e ficam dentro da colônia, o rei e a rainha, eles passam a apresentar fototropismo negativo, assim como operários, soldados e reprodutores de substituição. Fogem da luz. O cupim subterrâneo caminha pela estrutura, mas vai chegar um momento em que ele não consegue mais caminhar por dentro. Então ele precisa sair e caminhar por fora da parede. Mas para não se expor, tanto por uma questão a predadores, porque existem muitas aranhas que caçam cupins, tem essa proteção, esse túnel, e também porque nesse túnel eles ficam protegidos da luz, os túneis de forrageamento. Que apesar que muita gente fala, é um túnel de terra, não é de terra, é um túnel formado por fezes, saliva e material celulósico, tá? E eles podem construir esses túneis, essas colônias em vários locais, ó, entre tijolos, ó, cartonado, tá vendo? Isso aqui é um caixãozinho perdido, uma colônia toda interligada ali, ou uma subcolônia. Podem causar estragos em livros, principalmente livros que ficam colados na parede em estantes que não são mexidas, até mesmo no madeiramento do telhado, que é extremamente perigoso, porque causa uma fragilidade estrutural na casa. Os ninhos podem estar atrás de uma parede e cupim é uma praga silenciosa, né? A gente só percebe depois que o estrago foi feito. Esbarrou, quebrou, a gente consegue descobrir, aliás, que ali tinha uma colônia. Aqui, ó, consegue ver, ó. Era uma colônia, provavelmente uma colônia de apoio, uma subcolônia, uma colônia satélite, mas estava atrás da parede. A gente nunca ia perceber. É silencioso, a gente só percebe geralmente depois que o estrago é causado, né? Podem caminhar, então, eles podem atacar uma árvore, podem caminhar por debaixo do gramado, debaixo da casa, por dentro do madeiramento, por fora do madeiramento, através dos túneis de forrageamento, pelas portas, pela estrutura da casa.
seja ela de madeira ou de alvenaria, tá? Pera aí, gente. Abriu aqui um negócio. Bom, aqui, ó, por debaixo das casas, por dentro dos conduítes, por fora dos encanamentos, principalmente cano de água, né? Porque é úmido. Vão caminhar tranquilamente por esses locais. Por isso que é importante tratar também os conduítes, a rede elétrica, tá? É extremamente relevante entender essa situação. Aqui, ó, a gente já antecipa uma situação, tá? Acho que esses exemplos, esses slides ilustram bem. Olha por onde esse cupim está atacando a casa. Ele está praticamente entrando por debaixo da casa mesmo, tá? Se vocês só fizerem a barreira química externa ou de apenas um lado, o cupim nem vai sentir, porque ele pode estar atacando por outro. Ah, eu fiz a barreira química externa em toda a casa, só que o cupim está entrando por baixo. É importante tratar também essas áreas internas. Então, tratamento de cupim o melhor é tratamento pré-construção. Na maioria dos casos isso não acontece. É o tratamento então pós-construção. A barreira química é um pouco controversa, ela é um pouco polêmica, mas eu sou a favor da barreira química. Faz a barreira química externa e, se possível, interna. A gente vai ver uma outra ilustração por essa situação. Mais o tratamento localizado. Não é uma coisa ou outra. O tratamento localizado é onde ele está aparecendo, onde tem um túnel de forrageamento dentro do conduíte, é já dentro da casa. Não estou falando barreira química dentro da casa, estou falando por onde eles estão atacando. O móvel que eles estão atacando, a parede por onde está saindo o túnel de forrageamento, dentro do conduíte, é necessário fazer um tratamento e outro. É um e outro, não é um ou outro. Tem muita gente que me pergunta assim, até quando eu vou fazer vistorias, essas coisas. Ah, eu só vou fazer tratamento de um lado, que o cliente não quer pagar o restante. Deixe claro que isso vai acontecer. Aliás, pode acontecer, tá? Se você conseguir atingir o veio da colônia, eu não gosto muito desse termo, mas a maioria dos indivíduos se contaminarem com o princípio ativo, levar para a colônia e eliminar a colônia com efeito de transferência, com produto com efeito de transferência, ótimo. Mas nem sempre você vai ter essa chance, né? Continuando aqui, ó, por fora de encanamento, nos vãos, zapatas. Aqui no Brasil é muito difícil, mas casas construídas com alvenaria, tijolos do lado de fora, madeiramento do lado de dentro, eles caminham por esses vãos, por fora, através dos túneis de forrageamento. Em prédios isso é muito comum. Você pode ter uma colônia, e a mesma colônia pode estar atacando uma casa por baixo, tendo uma revoada, Siriri Aleluia, tá formando uma colônia aqui em cima. Ó, é caixão perdido. Essa mesma colônia também está atacando esse prédio. Acharam restos de madeira de obra enterrados, pode fazer uma colônia de apoio aqui, uma subcolônia. Vão subir pela estrutura do prédio e não precisa atacar todos os apartamentos ou andar por andar. De repente, eles se manifestam bem ali no meio. Podem fazer uma colônia num caixão perdido, vão aproveitar fazer ninhos entre paredes e andares, vão caminhar por conduíte e rede hidráulica. E de repente a infestação nem está vindo de baixo. De repente deu siriri aleluia lá no alto, ou num vão num caixão perdido. A infestação pode vir de cima para baixo. Então, na hora de fazer a vistoria, o monitoramento num prédio, tem que ver andar por andar e ir conversando com o máximo de pessoas para entender de onde que está vindo a infestação. Olhar os shafts, os elevadores, casa de máquina, casa de bomba nas piscinas, jardim externo, jardim erguido, tem que olhar tudo isso, tá? E, Tiago, qual que é a capacidade de forrageamento dos cupins? Pois bem, Corytothermes gestroi, é, cientificamente registrado, tem uma capacidade potencial para forrageamento de 10 metros de profundidade e de até 200 metros de extensão.
ao redor da construção atacada. Então pode ir profundo e largo, para baixo, para os lados, para cima. Isso são registros, mas eu acredito que seja até mais. Nem tanto em profundidade, mas em raio de ação, tá? Então, o cupim muitas vezes está em outro quarteirão, em outra casa, não dá para saber. Essas informações são importantes para nós, para entendermos a dinâmica populacional do cupim, por onde eles estão atacando, e também para explicar para o cliente por que que é importante fazer o tratamento completo, tá? Senão dá a garantia de assistência técnica localizada, tá? Olha aqui uma situação drástica. Gente, eles fizeram uma colônia de apoio, cupim subterrâneo, embaixo desse piso, de uma área administrativa. Olha o caixão perdido que tem aqui. E para descobrir um negócio desse, só durante a reforma mesmo. Você vê uma série de vestígios, ó. Olha onde eles conseguem se alojar, por onde eles podem vir. Então, muito cuidado, se atentem bem ao monitoramento, à vistoria, tá? Como eu disse lá no início, não é através de um treinamento que você é especialista em cupim, não, não é. Aqui a gente dá algumas dicas, muitas vezes já ditas em outros cursos, outras vezes não ditas, mas acumulem essas informações, esses conhecimentos para vocês praticarem, tá? E aqui as diferenças entre cupim de madeira seca e cupim subterrâneo. Aqui a gente está vendo os operários, mas é mais fácil diferenciá-los pelos soldados, tá? Cabeça ovalada, amarelada, mandíbulas finas, bem desenvolvidas, Coptoterms. Cabeça amarronzada, as mandíbulas grandes e arredondadas, bem escuras, cupim de madeira seca, tá? Cupim subterrâneo, cupim de madeira seca. Cryptothermes breves, Coptothermes gestroi. Ali a gente estava morfologicamente fazendo uma comparação do jeito que a gente fez a diferenciação de cupim e formiga, né? E aqui a gente vai ver então outras comparações. Por exemplo, tamanho de colônia. Gente, cupim de madeira seca é pequeno, com milhares de indivíduos, né? Uma colônia de 10 anos pode ter até 1.000 indivíduos. E é pequeno, então, é dentro da peça, dentro do alimento, ele come o próprio ninho. O cupim de madeira seca tem essa questão. Ele vive dentro do seu alimento, ele come o seu próprio ninho. Já do subterrâneo, o tamanho da colônia é maior. A colônia é grande, né? Porque está num espaço mais protegido, né? Maior, pode ser subterrâneo, pode ter subcolônias de apoio, né? A exploração do cupim de madeira seca é em peças secas. Já no subterrâneo, é em peças úmidas, nem tanto em peças secas, em árvores, né, celulose viva, digamos assim, e está explorando o solo também. Domínio do ambiente de madeira seca é só na peça. Tanto que aqui vale um detalhe. Como é que pode ocorrer a, o espalhamento da infestação de cupim de madeira seca dentro do mesmo ambiente? Simples. Ou porque, por exemplo, essa mesa e aquela que está ali atrás de mim tiverem encostadas uma na outra e ninguém separa, ficam encostadas por muito tempo. Aí a colônia pode passar de um lugar para o outro. Ou, se der uma revoada, sai dessa peça, pode infestar aquela. Somente assim. O cupim não vai sair andando daqui e indo para lá. Isso não existe, tá, gente? Não existe. Beleza? Diferente do cupim subterrâneo, onde ele não está aqui, ele não está ali, ele está em qualquer outro lugar e ele vem para explorar e volta para a colônia. Vem para explorar e volta para a colônia, tá? Ninho é dentro do alimento, no cupim de madeira seca. O subterrâneo é a construção externa ao alimento. As fezes são descartadas completamente, né? Caem aqueles grânulos, aquelas bolinhas. Já as fezes do cupim subterrâneo são usadas para a construção de túneis e ninhos. Os sinais de infestação do cupim de madeira seca são perfurações bem pequenas no alimento, na peça, né? Você vê aqueles orifícios redondinhos, né? Já o subterrâneo é discreto e depois bem espalhado, aí você vê túnel de forrageamento e tudo mais. E o ataque é lento, restrito à peça no cupim de madeira seca. Já o do cupim subterrâneo é devastador
destruindo e alterando o entorno. Então, ele vai pegar tudo que está ali com muito mais facilidade. Ele consegue explorar mais o ambiente. Então, porque ele faz isso aqui, ó. Como eu tinha dito para vocês, o cupim, ele não sabe onde está a fonte de celulose. Então, de forma aleatória, ele vai explorando o ambiente. Ele poderia fazer isso aqui, ó, sair daqui e vir reto para cá, mas ele não sabe. Ele está atacando a mesma edificação de dois lados completamente opostos. E aqui provavelmente deve ter alguma colônia de apoio, uma colônia satélite, que é um centro logístico, né? Para facilitar a infestação. E como que a gente consegue saber da onde que o cupim está vindo, se tem ou não colônia de apoio, se tem ninho naquele local? Uma das ferramentas é o boroscópio. Tem eles hoje em dia até com câmera e tela, equipamento completamente diferenciado. Isso aqui ajuda vocês a entender se tem caixão perdido, se tem colônia ali, se tem ninho ali, da onde que eles estão vindo, qual que é o caminho que eles estão fazendo. Ajuda na vistoria, ajuda na parte técnica, no controle e ajuda na estética, no marketing da sua empresa, porque é uma ferramenta diferenciada. Vale a pena o investimento, tá? Tem um radar, tá? Essa marca aqui, acho que nem existe mais, não encontra mais essa TBI. Tentei procurar esses dias aí junto com o Kleber, né? O nosso suporte representante lá de Minas. Não achamos. Mas tem uma espécie de radar que consegue detectar vibrações na parede. Então, você consegue saber se a colônia, se tem túnel de forrajamento, se tem caminho de cupim por dentro da parede sem ele aparecer. Da onde que está vindo? Será que está vindo daqui? Está vindo dali? E ele marca. A desvantagem disso é o seguinte: se tiver um vazamento, tiver uma vibração ali por dentro da parede, ele vai detectar. E você não sabe se é vazamento ou se é cupim. Se na hora que você estiver fazendo o monitoramento, passar um ônibus, um caminhão na rua e trepidar, ele vai acusá-la também. Então tem que usar com parcimônia, mas ajuda muito, tá? E as estratégias de controle, a mais eficaz, mais simples, mais garantida e com quase nenhuma polêmica, porém a menos feita, porque não existe um entendimento por completo do consumidor final e das empreiteiras, principalmente, né, das grandes construtoras, é a barreira química pré-construção. Ela é feita antes da área ser cimentada. Então, por metro quadrado, a gente vai aplicar 5 litros de calda diretamente ali no solo para formar uma barreira horizontal. Porque barreira química pós-construção, ela é vertical. Por isso que faz vários furos de um lado do outro para ela se tornar horizontal lá embaixo. Mas aparentemente ela é vertical. Já a barreira química pré-construção, ela é toda horizontal. Caso essa área não seja cimentada logo em seguida do tratamento, cobre essa superfície com uma lona por pelo menos um dia para fazer com que o produto se agregue ao solo e não lixivie caso chova, tá? Então você tem a área lá, pré-construção, faz a aplicação da calda cupinicida. Molha essa área antes, esse solo antes, para aumentar a permeabilidade do mesmo, e depois aplica a calda cupinicida, que ajuda a ser absorvido, tá? Até nessas trincheiras aqui, digamos assim, onde vai ter as zapatas e tudo mais, é interessante colocar a calda cupinicida, porque o cupim ele vai ter que subir por aqui. Ele vai ter que passar pela barreira, vai estar contaminado, tá? É simples, é fácil, é direto. Mas o mais comum, infelizmente, é a barreira química pós-construção, que é a mais polêmica. Todo o piso ao redor das paredes deve ser perfurado para a aplicação da injeção. A gente entra num detalhe aqui, né? Detecte na planta que planta. Planta da casa, planta da área, geralmente não tem. As partes que possam ser as vias de entrada dos cupins. Inicie o tratamento perfurando o piso ao redor das paredes e estruturas a cada 30 centímetros, até atingir o solo, injetando a mistura à razão de 5 litros para cada metro linear, formando uma barreira contínua.
Aí a gente entra num detalhe. Não adianta, no meu ponto de vista, tá? Você saber qual é a metragem quadrada do local para você passar um orçamento de descupinização de barreira química. Você precisa saber os metros lineares, o desenho da casa. Porque é a partir disso que você vai saber quantos furos você vai fazer, quanto de produto você vai usar, mais ou menos o tempo que você vai gastar. Será que é um dia de tratamento? Dois? Uma semana? Quanto de produto que eu vou usar? Será que 1 litro de produto vai dar? Se você tem que fazer um furo a cada 30 centímetros, mais ou menos distanciado da parede ali, uns 5, 10 centímetros, pode ser ele a 90 graus ou a 45 graus, dependendo da situação. Às vezes, se o solo é muito rígido, a 45 é melhor. Com mais ou menos aí uns 20, 30, até uns 40 centímetros de profundidade, usando uma broca, né, com um martelete. Em cada furo, vocês vão fazer 3 furos em 1 metro linear. Em cada furo, vocês vão colocar mais ou menos, se vocês dividirem 5 por 3, vai dar 1,7 litros de calda por furo. Então, é importante entender essa dinâmica, tá? Para vocês não terem que gastar mais produto e para vocês também não darem subdosagem. E aí entra naquela questão que a gente tinha conversado, né? Tem a barreira química externa, mas tem a externa e interna. É aquilo que eu tinha falado antes. Eu entendo que muitas vezes o cliente não quer que fure o piso interno. Então fura no rodapé, a 45 graus. É importante ter essa dinâmica, porque o cupim não vai vir só de fora, ele pode vir por baixo e subir numa dessas paredes, né? Usar martelete, aí tem brocas de 8, 10, 12, 14, 16. Internamente é melhor você usar as menores, tá? Usar broca para alvenaria, né? Que são maiores. Um aparelho que é um martelete. Muitas vezes dá para fazer trincheiras em áreas externas, né? Quando tem terra, gramado, faz uma profundidade lá de uns 50 centímetros. Dá também para fazer o tratamento em paredes duplas, né? Não é comum aqui no Brasil, mas internamente ela é de madeira, externamente ela é de tijolos, alvenaria, e fica um vão vazio. E o cupim vai subir aqui pela zapata. Até mesmo em colunas e pilares que sustentam as casas, o meio é vazio, o vão é vazio. Isso aqui é muito comum em pilares de garagens subterrâneas de prédios, né, de edifícios. O vão no meio ele é vazio, aí tem se achar uma brecha para vocês introduzirem um produto ali no meio para ele ficar ali, tratar ali, é a melhor coisa que tem, tá? A broca para fazer a barreira química, ela tem que ter a espessura do seu trado, né? Então, quanto mais fina a entrada do trado, menor o tamanho da broca, menor o buraco, menor o estrago, tá? Por que que é importante se entender essa dinâmica do furo? Por que que ele é feito a cada 30 centímetros? Por que que tem uma certa profundidade? Porque o cupinicida, quando você faz o furo e injeta ele com trado, ele não vai se movimentar apenas para baixo na vertical, mas ele vai também se movimentar lateralmente. Esse movimento lateral, a cada 30 centímetros, aplicando 1,5, 1,7, 2 litros de calda por furo, faz com que o produto vá para baixo, para o lado e se encontre com o produto que já foi aplicado no outro furo, cruzando-se, formando uma barreira. Tiago, é sempre assim? Não. Pode existir falhas, mas vocês têm que minimizar as falhas. Dá para a gente saber exatamente? Eu desconheço uma forma da gente saber exatamente se a barreira tá bem, a barreira química está bem feita. Dá para você aplicar a técnica corretamente para minimizar os erros. Porque isso aqui, ó, essa dinâmica vai depender do tipo de solo. O solo pode ser mais arenoso, pode ser mais siltoso, pode ser mais argiloso. É um solo mais compactado, mais espaçado, né? Com mais micro-organismos, menos micro-organismos. Aí precisava fazer um estudo de solo, que hoje em dia quase ninguém vai fazer. Mas minimize o erro.
Tanto que existem algumas dicas quando vai fazer barreira química. Olha aqui do Nasut Termes. Como é um cupim que a colônia está no alto de árvores, o túnel de forrageamento vai para o chão e anda muito rente ao solo, à superfície, ele não vai muito profundamente. Então, o tratamento na barreira química, quando tem nas utitermes, é de 15 a 20 centímetros a profundidade do furo. Já a Coptotermes é de 30 a 40 centímetros a profundidade, tá? Sintermes e Neocapritermes, que são cupins de gramado, né? Encharcamento com água e irrigar depois com 2 litros por metro quadrado. Encharca com água, aumenta a permeabilidade e 2 litros de calda por metro quadrado. E, mais uma vez, destacando aqui, movimento lateral no solo. Depois de aplicado, no solo, com cerca de 30 centímetros de distância entre um furo e outro, o inseticida também move-se lateralmente, tá? E o nosso merchan, para finalizar aqui, produtos indicados. Gente, para quem não conhece, isso aqui é dica de ouro. Agora é hora da gente se atentar. Porque esse produto vai maximizar o seu controle pela qualidade dele e vai minimizar o seu custo devido ao custo-benefício. Olha lá. A gente está falando do BioInset 800. Para quem conhece, sabe do que eu estou falando. Para quem não conhece, olha só. Ele é um produto SC. Ele é uma suspensão concentrada. É um produto, então, que o solvente é água. Então, não vai causar repelência. Primeiro ponto. É ideal para alvenaria e solo. Impregna bem, se espalha bem. Não é bom para madeira, mas para o solo e para alvenaria é top. Tem 2 princípios ativos na sua formulação. Tem o fipronil, que já é conhecido, e tem o imidacloprid. É um fenilpirazol com um neonicotinoide, ambos com efeito de transferência. Tiago, mas aí não é chover no molhado? Não, não é chover no molhado, porque um produto potencializa o outro. Eles têm um efeito sinergista. Nós pegamos praticamente 2 grandes produtos do mercado, um fipronil e outro apenas com imida, e juntamos no único. E deu assim, formou-se um produtaço. Porque tem solo que aceita melhor o fipronil, tem solo que aceita melhor o imidacloprid. Com esse produto, não tem chance de falha. E é uma formulação micronizada, o tamanho da partícula é pequena, se adere bem ao solo, não vai ficar entupindo o seu pulverizador, o seu trado. Tem ação de transferência, não é repelente, ação lenta, tem ação sistêmica também. É eficaz para todas as espécies de cupins, menos cupim de madeira seca. Então é um produto muito tranquilo de se trabalhar. Agora vem a melhor parte, dosagem dele. Melhor parte, não sei, é uma das melhores, né? Enquanto a maioria dos cupinicidas no mercado, você tem que preparar 50, 100, 150 ml para 10 litros de calda, para formar uma calda, 10 litros de água formando a calda. Esse produto aqui, o custo dele é baixo, a dosagem dele é baixa, a diluição dele é baixa. É apenas 25 ml do produto para 10 litros, naquele mesmo padrão. 5 litros de calda por metro linear, então vai dar mais ou menos 1,7 litros de calda por furo. Olha a economia que você vai ter usando um produto como o BioInset 800. Dilui, baixa concentração e manda bala. Porque olha só, gente, usando essa diluição de 25 ml para 10 litros, 1 litro do BioInset 800 rende 400 litros de calda. Gente, é 400 litros de calda. Então, muitas vezes, você não precisa gastar muito com cupinicida. Ele te traz um custo menor, ele te oferece um lucro maior. Tiago, por que que o de vocês é 25 e o dos concorrentes é 150? Simples. Que eu estou falando de um produto que tem 2 princípios ativos com efeito de transferência. Como eles se potencializam, eles se fortalecem, você não precisa usar 150 ml.
Os testes mostraram que com 25 ml ele é mais do que eficaz. Ali já tem uma margem de erro. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local, fazendo orifícios no solo com 10 milímetros de diâmetro por 10 centímetros de profundidade, a uma distância de 30 centímetros de cada um. Aplicar de 1,5 a 2 litros de calda por furo, tá? E no madeiramento, onde o cupim subterrâneo está atacando, não tem jeito, você tem que usar um CE. Aí, nesse caso, volta lá para o BIM 725 CE, o nosso fipronil CE com baixo odor. Porque, olha, é só 50 ml para 10 litros, não é 100 ml. É 50 ml, tanto para cupim subterrâneo quanto para cupim de madeira seca. Também é outro produto que te dá um ótimo custo-benefício, porque você gasta menos, porque a maioria dos CEs do mercado é 100 ml para 10 litros do tratamento para cupim. Esse aqui é 50 com eficácia garantida, com menos odor. No madeiramento não adianta ficar usando muito CE, tem que usar muito SC, perdão, tem que usar CE mesmo. E como é um produto menos agressivo, que tem uma ótima fixação no madeiramento, é a ótima opção para vocês usarem também contra cupim subterrâneo no madeiramento. Ok? Escrevam aí os seus comentários, suas dúvidas, porque nós já finalizamos o nosso bate-papo hoje sobre cupins. E aí, tem algumas dicas aqui de parte preventiva, né? Quando estudamos o comportamento dos cupins, chegamos à conclusão que eles podem penetrar nas estruturas de várias maneiras. As principais são através da revoada dos alados, vindo de fora para dentro, saindo de dentro de casa mesmo. Quando a quantidade de asas de siriri, de cupins dentro de casa é muito grande, espalhado em vários locais, existe uma infestação interna. Ou então podem vir de fora para dentro atraídos pela luz. Também pode entrar num local com madeiramento já infestado, principalmente cupim de madeira seca. Ou pode vir de fora para dentro, entrando através de frestas e ranhuras, cupim subterrâneo. E aí, quais são as medidas preventivas que a gente pode indicar para o cliente? Ou até mesmo a gente oferecer para o cliente como se fosse uma manutenção para o cliente, né? Uma prestação de serviço a mais. Uso de madeiramento tratado durante a construção do imóvel ou montagem dos próprios móveis. Aí já dá para associar até a calda cupinicida com o verniz ali, e vocês fazerem esse tratamento para o cliente. Colocação de telas nas janelas de 20 mesh, aqueles vãos pequenininhos para prevenir a entrada dos siriris e aleluias. E proteção da superfície exterior das madeiras com tinta, verniz, outras coberturas apropriadas, com o objetivo de tapar frestas e ranhuras onde os cupins possam se alojar. Aliás, aqui, quando vocês fizerem o tratamento no madeiramento, tem uma massinha no mercado que vocês encontram em casa de construção, em casa de tintas, que se chama F10. E ela tem várias cores. Passa o dedo, ela é fácil de usar. Vocês abrem a tampinha, passa o dedo, pega um pouquinho na mão, como se fosse uma pastinha, e tampa os buraquinhos que vocês fizeram no madeiramento. Fica mais estético, fica melhor. E os furos de barreira química, vocês podem mandar fazer tampas de silicone ou alguma coisa que tampe para ficar esteticamente mais bonito. Aqueles furos nos, nos rejuntes, né? Ou no tratamento da barreira química. E também para impedir que água da chuva ou água de uma lavagem adentre aquele local e acaba diluindo mais o produto. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Seguem os meus contatos. Mais uma vez aqui, para quem não me segue lá no Instagram, eu não sou muito bom para fazer essas propagandas. Tem lá o meu contato no Instagram, Thiago Machado em 7 Max. Lá a gente dá várias dicas, vídeos, divulgação de treinamentos, situações de campo, enfim, é um Instagram bem profissional. Lá a gente também consegue ter contato, tá? Tem o Instagram da Inset Max, insetmax.pro, que é só da nossa linha profissional, onde também são divulgados os vídeos, os eventos, tudo que é novidade da Inset Max, lançamento de produto e tudo mais. E o meu WhatsApp, tá? Esse é o WhatsApp direto. Beleza, gente? Espero ter ajudado.
Qualquer coisa, estamos à disposição. Se quiser marcar um treinamento online ou presencial com a sua equipe, pode falar diretamente aí comigo que a gente agenda. Beleza? Valeu, gente. Até mais. Abraço. Espero ter sido útil. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. A Inset Max nasceu do sonho do Cláudio Macera, que tinha como visão criar algo muito além de uma empresa. Com anos de experiência e uma base sólida de conhecimento, ele transformou essa visão em um caminho de inovação, apoio à pesquisa, crescimento e constante evolução. Em cada etapa da nossa jornada, enfrentamos desafios, celebramos conquistas e aprendemos com cada experiência. Investimos continuamente em estrutura de ponta e tecnologia de última geração, que garantem não só a excelência de nossas operações, mas também que nossas soluções atendam às exigências mais rigorosas do mercado. Na Inset Max, nossa missão é clara: oferecer soluções eficientes e inovadoras, que promovem o bem-estar e a saúde das famílias. Cada produto que desenvolvemos é pensado para proteger a vida das pessoas e os ambientes, além de nutrir e cuidar de plantas e jardins. Nossos produtos são fabricados e entregues com os mais altos padrões de certificações, refletindo nosso compromisso contínuo com as mais avançadas técnicas de fabricação e com total dedicação à qualidade e à segurança. Queremos ser a maior e melhor empresa do segmento, referência em inovação e excelência, pois acreditamos que podemos alcançar esse objetivo através do trabalho contínuo, do esforço coletivo e da busca incessante pela melhoria. Nossos valores são os pilares que sustentam nossa jornada. Inovação. Energia. Alegria. Comunicação. Encantamento. Excelentes resultados. E, acima de tudo, humildade. Na Inset Max, acreditamos que a empresa é feita de pessoas. São elas que, com dedicação e paixão, transformam sonhos em realidade. Cada colaborador é fundamental para o nosso crescimento e sucesso, e é com esse time unido que continuamos a nossa jornada. Estamos apenas começando. Vamos juntos continuar a jornada de transformar o futuro com soluções cada vez mais inovadoras e tecnológicas, sempre colocando o bem-estar das pessoas, a proteção dos ambientes e nutrição dos jardins em primeiro lugar. Inset Max, proteção e cuidado para todos os tipos de ambientes.